Obrigado a você que está no canal do Júlio Silva. Hoje a gente fala um pouco aí sobre esta guerra entre Israel e também o Hamas. Essa guerra que iniciou agora no último dia 7 de outubro e que tem causado grandes prejuízos para ambos os lados. A gente vai tentar entender um pouco do que está motivando aí essa guerra, para que a gente possa entender com maior clareza muitos desses assuntos. Muitas vezes você vê no noticiário e não consegue fechar as informações, porque é uma área muito distante do nosso contexto brasileiro, e às vezes fica realmente um pouco mais complicado de entender. Mas, como já foi possível ver em alguns mapas, inclusive, a faixa de Gaza, ela é um pequeno território ao lado ali de Israel, né, ao lado, inclusive, da Cisjordânia, enfim, dentre outros países. Mas vamos compreender, vamos partir do momento em que o Hamas ataca Israel. O Hamas é um grupo paramilitar que hoje tem grande influência dentro da faixa de Gaza. A faixa de Gaza é uma área que tem 40 quilômetros de extensão, com 10 quilômetros de largura. Então você vê que é uma pequena área onde residem, onde moram aproximadamente 2 milhões, mais de 2 milhões de pessoas. O grupo Hamas, ele corresponde a um total aí de 25, varia entre 25 mil a 30 mil pessoas no máximo. Para alguns países, o Hamas é considerado um grupo terrorista, mas para outros países, principalmente os países que apoiam os palestinos, esses países consideram que o Hamas é um grupo de resistência. Aí mora uma das divergências, inclusive. Para Israel, o Hamas é um grupo terrorista. E aí, se você for para o lado religioso, você vai encarar algumas paixões, vai ter pessoas que vão se identificar muito mais com o lado dos palestinos, outros vão se identificar com o lado dos israelenses. Historicamente, a gente percebe que, desde que foi criado o Estado de Israel, ali por volta de 1947, sob influência do Reino Unido, sob influência dos Estados Unidos, há uma divergência, há algo mal resolvido. Inclusive, ocorreram outras guerras ao longo do século XX, exatamente por conta dessa divergência, porque o povo palestino não foi totalmente integrado ao território que hoje pertence a Israel, inclusive. E, pelo contrário, foi relegado, foi empurrado para o mar, e eles estão hoje nesse pequeno território chamado de faixa de Gaza. Teve um acordo que foi feito, se não me falha a memória, é o Acordo de Oslo, onde ocorreu exatamente um entendimento político para que houvesse ali a criação de uma autoridade palestina. Só que um detalhe, a autoridade palestina não fica dentro da faixa de Gaza, a autoridade palestina fica na Cisjordânia. Mas essa autoridade palestina ela sofre grande influência, às vezes, dos Estados Unidos ou de outros países ali, e muitas vezes não defende os interesses da própria Palestina, de um modo em geral, ou do povo da faixa de Gaza. Considerando, né, essas influências, você tem que há mais de 70 anos, quem mora onde hoje é a faixa de Gaza, de onde partiram os primeiros ataques, por parte do Hamas, a população que vive ali, ela vive como se fosse uma população prisioneira. É uma população sem direito algum. Quem fornece água, quem fornece energia, alimentos, por onde passam os alimentos, por onde passam qualquer coisa que vá para aquela região, seja material de construção, dentre outras coisas, precisa passar sob o olhar, sob a fiscalização de Israel. Então, Israel detém o controle da água, da energia. Então, agora, recentemente, cortaram água e energia. Está se criando uma crise humanitária na área da
Palestina, que é a área da faixa de Gaza. Então você tem ali 2 milhões de pessoas que agora tem restrição de água. Restrição, não pode nem tomar banho. E agora com a guerra, míssil dia e noite matando inocentes, porque, como eu acabei de falar, a faixa de Gaza detém ali uma quantidade de pessoas muito grande. Mais de 2 milhões de pessoas. Só 25 mil pertencem ao Hamas. E o Hamas, ele tenta usar, inclusive, essa população como escudo humano. Em parte, essa população da Palestina ela é usada exatamente para que o grupo tenha eles ali como até mesmo defensores, né, digamos assim. O grupo se sinta protegido usando a população, mas que essa população também é refém de Israel e também é refém do Hamas. Só lembrar que o Hamas ele já substituiu politicamente um outro grupo, que era liderado antes por Yasser Arafat, que é o Fatah. Também outro grupo paramilitar. A questão é que o grupo Hamas ele é mais violento e diferente do Fatah, que tinha algum diálogo com Israel, esse grupo do Hamas, ele não quer um minuto de conversa com Israel. Por isso que essa guerra ela está difícil de terminar. É uma guerra onde a política tem dificuldade de dar um ponto final nela. Porque você tem um grupo totalmente determinado em destruir quem está do outro lado de Israel. E agora com mais poder de fogo, digamos assim. Eu escutando alguns analistas, eles falam, principalmente pessoas que estão diretamente envolvidas, escutando alguns religiosos que levam caravanas anualmente para lá, exemplo do Caio Fábio, dentre outras pessoas, analistas políticos, jornalistas que viveram lá, inclusive, pessoas que viveram lá na faixa de Gaza, e que saíram de lá por conta das péssimas condições. A gente tem uma noção do que foi esse ataque. Temos aí uma questão que é preciso que a gente tenha muito cuidado ao falar sobre este assunto. Temos aí um contexto bastante complexo para a gente entender. Se a gente olhar só do dia do primeiro ataque, agora do dia 7 de outubro, para cá, a gente não vai conseguir entender por que isso está acontecendo. Você tem, de um lado, historicamente, Israel ele é financiado pelos países da Europa, Reino Unido, tem o apoio dos Estados Unidos. Israel é fabricador de armas, vende armas. E há quem diga que o povo que está na Palestina, ali, principalmente na faixa de Gaza, serve como experiência para que Israel teste essas armas para depois vender no mercado mundo afora. Então você vê que a que ponto se chega essa discussão. Mas, então de um lado você tem Israel bastante tecnológico, bastante armado, dando inclusive um tratamento, digamos assim, que não prestigia em nada aquela população da faixa de Gaza. Pelo contrário, oprime essa população, porque há mais de 70 anos essa população não tem direito a votar, não tem direito de viajar para onde ela quer. Essa população fica presa e há quem chame de a faixa de Gaza, que está sob controle, sob o olhar de Israel o tempo todo, vigiando ali. Inclusive tem um muro, tem uma cerca entre a faixa de Gaza e o território de Israel. Há quem chame que essa área seja um campo de concentração a céu aberto, o maior campo de concentração a céu aberto da atualidade. Então você vê a complexidade que é tratar sobre este assunto. Então agora, embora Israel tenha sido atacada e mais de 1.000 pessoas tenham sido mortas pelo grupo Hamas,
Você tem agora Israel atacando com um poder de fogo muito grandioso, e agora com a chegada de aviões dos Estados Unidos, isso aumenta ainda mais o poder de fogo de Israel, e atacando alvos onde mulheres, idosos, crianças estão morrendo, pessoas inocentes. Israel já começa a cometer crimes de guerra, e você tem aí um caldo que está se formando muito mais complicado. Inclusive, hoje, 13 de outubro, neste dia 12 de outubro, houve um ataque, exatamente, já a países que estão ao lado ali na Cisjordânia. Então, a Cisjordânia já começa a receber um ataque. Israel também já foi atacado da Síria e do Líbano, e já revidou também esses ataques. A Rússia já disse que esse ataque que a Israel revidou lá para o Líbano, atingindo inclusive áreas, já é uma agressão também. Você percebe que no bastidor o povo palestino, e eu não estou falando só da faixa de Gaza, o povo palestino recebe a solidariedade do Irã, recebe solidariedade da Rússia, da China, ou seja, nós temos de um lado, o que nós estamos aos poucos vendo a conjuntura política se formando é que, declaradamente, Israel já recebeu o apoio da Rússia, melhor, da França, do Reino Unido, né, países da Europa, Itália, dos Estados Unidos. Então você vê o mundo também se dividindo. Parece uma guerra fria. Depois da Segunda Guerra Mundial tivemos um longo período de Guerra Fria. Porque era chamado, de um lado nós tínhamos a União Soviética e do outro lado nós tínhamos o Ocidente. Então parece que o mundo está se desenhando uma nova Guerra Fria. A impressão que dá é essa. O fato é que os Estados Unidos chegam com um apoio bélico, e o mais grave agora, as maiores preocupações nas últimas 24 horas é para essa ordem que Israel está determinando para o norte da faixa de Gaza, dizendo que é para as pessoas em 24 horas deixarem o norte da faixa de Gaza. Como se fosse fácil deslocar mais de 1 milhão de pessoas para o sul da faixa de Gaza da noite para o dia. Há especialistas que dizem que eles levariam no mínimo 4 horas as pessoas com boa saúde caminhando. Agora imagina as outras pessoas, os idosos, as crianças, as pessoas feridas e tantas outras que estão lá. O que o Israel está dizendo é que se as pessoas não saírem 24 horas, eles vão atirar nessa direção. Mais mortes podem acontecer e esse número de mortes pode aumentar. Já passam de 2.700 pessoas o número de pessoas mortas. Esse número pode aumentar, mas a maior parte das vítimas do lado da faixa de Gaza são crianças, mulheres e idosos. Então, acabei de ver uma informação que pessoas dizendo o seguinte, que Israel está matando pessoas inocentes na cara do mundo e ninguém está fazendo nada. Muitos estão alegando que Israel tem o direito de se defender. Mas a que preço, né? E aí é hora da ONU entrar em cena. O Brasil é presidente do Conselho de Segurança da ONU. Ele vai fazer uma reunião nessa sexta-feira, já está fazendo uma reunião para, inclusive, sugerir que seja feito um corredor humanitário da faixa de Gaza, seguindo pelo Egito, para que as pessoas, os inocentes pessoas que não têm nada a ver com a guerra, possam sair. Só que o Egito está colocando alguma dificuldade por conta de eles estarem temendo que haja uma crise humanitária no país, ou seja, que a onda migratória venha de lá e essas pessoas não tenham como ser assistidas. Agora, é muito mais fácil elas serem assistidas dentro do território do Egito do que ficarem lá naquela área exprimida sem ter como fazer nada. E só recebendo mísseis e mísseis toda hora,
sob o risco da morte. Esse entendimento precisa ocorrer entre a ONU e Egito. O Brasil precisa também dialogar, porque tem brasileiros lá que precisam vir. E há esse interesse do Brasil retirar pelo menos as 20 pessoas que querem sair de lá brasileiras, para poder trazer de volta esses brasileiros através de Cairo, no Egito. Então o avião deve ficar em Cairo, no Egito, até que essas pessoas saiam da faixa de Gaza e venham para lá. Acontece que Israel também bombardeou a principal saída pelo Egito. Fica difícil também a população ter esse acesso para sair. Por enquanto não há nem autorização por parte do Egito e nem de Israel para que essas pessoas saiam de lá. A única autorização, a única ordem dada por Israel é que as pessoas saiam do norte para o sul. Em que velocidade? Com que transporte? Como? Não há assistência suficiente humanitária, hospitalar. Enfim, o povo está à deriva num lugar onde sem assistência, sem água, sem energia e muitas bombas caindo o tempo todo. Do outro lado, Israel, há uma outra análise também muito importante, que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui, de que o Hamas planejou, inclusive eu li uma reportagem bastante esclarecedora de um representante do Hamas que está na região ali da Cisjordânia. Ele deu uma declaração muito interessante, dizendo que o Hamas vinha preparando esse ataque há aproximadamente 2 anos. E que ele sabia exatamente qual o contexto em que esse ataque deveria acontecer. Por exemplo, consciente de que os Estados Unidos não têm armas suficientes para fornecer para Israel, eles sabem exatamente até quando essas armas vão durar, porque Israel forneceu armas para essa guerra da Ucrânia com a Rússia e as armas diminuíram muito no estoque de Israel e não tem armas suficientes no momento. Por isso que Israel está cuidando mais de se defender dos mísseis por meio do Domo de Ferro, que é aquele sistema antimísseis que o país tem. E só agora, chegando as armas dos Estados Unidos, é que eles terão um poder de fogo maior. Então, o Hamas, prevendo todo esse contexto, eles sabem exatamente quando as armas de Israel vão acabar. E aí, o Hamas se preparou com fábricas de armas, com armas que têm um poder de fogo de 10 quilômetros a 200 quilômetros de distância, com mísseis que chegam a essa distância. E eles fabricaram as próprias armas durante esses 2 anos, realizando treinamentos com arma ali bem próximo e planejando esse tipo de ação. Então você tem aí um contexto em que já foi declarado, inclusive, o Irã estava financiando também essas armas. E vale destacar uma informação histórica. Esse grupo, que é o Hamas, ele acabou sendo incentivado por Israel até para combater o Fatah, que era o outro grupo que antes dominava. Então, hoje, digamos assim, Israel está colhendo uma má fruta plantada, digamos assim, porque o Hamas surge exatamente com o consentimento de Israel, segundo as últimas informações. Agora, o Hamas segue sendo financiado pelo Irã, tem o apoio do Irã. Por isso que essa guerra está difícil de acabar, porque o Hamas também agora recebe o apoio do Hezbollah, que é um outro grupo que está ali ao lado, muito preparado também, militarmente. Por isso que Israel não será agora mais atacada somente pelo lado da faixa de Gaza. Israel será atacada também por parte da Síria, né? E também de outro país ali ao lado, que eu não lembro agora o nome, mas eu falei anteriormente. Mas o fato é que agora a gente tem outros países se envolvendo nesta guerra. Como já houve um ataque à Cisjordânia agora, nessa quinta-feira, a gente percebe que essa guerra tende a aumentar
o nível dela, ela pode ir para um outro patamar, agora com caças, com o uso de aeronaves, que é por enquanto a gente só está vendo mísseis de um lado para outro. Mas agora começam drones, começam outros tipos de armamento sendo utilizado. Claro que alguns drones já foram usados no começo, mas agora isso tende a se intensificar ainda mais. E, infelizmente, muitas mortes ainda vão acontecer. A gente vai seguir acompanhando, o Brasil já começa a trazer as pessoas repatriadas, mais de 2.700 pessoas já disseram que têm interesse em voltar de lá, de Israel, para o Brasil. O avião presidencial também foi disponibilizado para trazer as pessoas. Então o Brasil está fazendo um esforço, mais de 400 pessoas já vieram, das mais de 2.000 que entraram em contato. E, inclusive, já estão colocando que de Tel Aviv já não é tão seguro estar em Tel Aviv, que é o lugar de onde os brasileiros estão vindo. Estão indo para o aeroporto de Tel Aviv para vir para o Brasil. Ou seja, é muito importante que esse resgate das pessoas aconteça logo agora, porque a situação pode piorar no território de Israel com essa intensificação do confronto entre esses grupos, que só vai se intensificar a partir de agora. A guerra só está começando. Estamos aí há 8 dias, praticamente 8 dias dessa guerra, mas os efeitos dela já estão sendo sentidos. A gente espera que essa proposta do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, de criação de um corredor humanitário, seja bem acolhida e que essa guerra diminua, porque muitas pessoas inocentes vão morrer se não for autorizado um corredor humanitário e que mais de 1 milhão ou todas as pessoas inocentes dali possam sair. Porque o Hamas também já disse, além da proibição do Hamas, o Hamas está orientando muita gente a não sair. Então vai haver um enfrentamento, de alguma maneira. E muitos inocentes, infelizmente, vão pagar por isso. A gente volta aí a qualquer momento com outras informações aqui no canal do Julimar Silva.